curso Investimento em Valor, escolhendo empresas para ser sócio. O que nós devemos avaliar numa empresa para sermos sócios é o seguinte: a segurança para ser sócio, a governança, a compatibilidade com o produto da empresa. Aqui é no sentido de você avaliar se as operações daquela empresa não estão em conflito com algum princípio seu, se ela é lucrativa e se esses lucros são consistentes, e para completar a situação do caixa e a dívida está sob controle. Então tem uma parte que são aspectos mais administrativos, uma parte subjetiva, né, que é a governança e essa parte da compatibilidade com o produto, e a parte contábil. Okay? Uma coisa se reflete na outra, como nós veremos. Então vamos lá. Vou começar aqui pela avaliação da segurança para ser sócio, que nós devemos observar. Primeira coisa, se ela possui ações ordinárias. Porque o que são ações ordinárias? São ações que lhe tornam sócio daquela empresa. Para entender um pouco melhor isso, vamos ver aqui essa transparência. As ações, elas são vendidas através das corretoras com um código. Então, cada empresa, por exemplo, tem um código. Lojas Marisa, as ações ordinárias da Loja Marisa é AMAR 3. O que significa isso? Ela tem 4 letras formando um código alfabético, né, que normalmente eles procuram relacionar o código ao nome da empresa. Nem sempre é possível, mas eles procuram dar um jeito de facilitar a lembrança, né, daquela empresa pelo código, né, relacionar uma coisa com a outra. E um número, que define o tipo da ação. Praticamente nós temos 2 tipos de ações disponíveis no mercado. As ações ordinárias, o símbolo ON, ela dá direito a voto nas assembleias. Os dividendos têm participação, mas não preferencial. E elas dão ao acionista as mesmas condições dos sócios majoritários daquela empresa. No caso de uma mudança de composição acionária, fechamento de capital da empresa, você tem o mesmo direito que os acionistas majoritários têm. Se num caso da empresa fechar a participação, fechar o capital, o que eles receberem por ação, você vai receber também. As ações preferenciais, elas têm participação preferencial nos dividendos, não têm direito a voto, porque esses investidores não são sócios, né? E no caso de mudança de composição acionária ou fechamento de capital, pode ser que não tenha direito a nada. Eu não vou entrar nessas classes, porque isso não nos interessa, né? Aqui é onde tem classe A, classe B, classe C e classe D. Só nos interessa ações ordinárias. Ok? Então, por um exemplo aqui, ó. Ações ordinárias da Vale. Então, tem um código de 4 letras. Terminou com 3, ela é ordinária. Terminou com 4, ela é preferencial. Temos também as classes, né? Classe A e classe B, que nós não vamos entrar nesse detalhe. E aqui, códigos terminados em 11, elas podem ser índices, que são os ETFs, e units. O que é unit? Unit é um pacote. Dentro daquela ação unit, um exemplo é aqui, ó, Santander, por exemplo, ela tem disponíveis ao mercado ordinárias, PN e unit, que são os códigos SANB11, que é a unit, SANB3 ordinária, SANB4 preferencial. A unit, o que acontece? Dentro dessa ação é uma composição. Você pode ter 2 ordinárias e uma preferencial, quer dizer, você tem uma proporção ali. Algumas preferenciais, outras ordinárias. Essa situação não é interessante aqui para o nosso objetivo. Para ser bem claro, sócio é ordinária e não se fala mais nisso. Então, para a gente o que importa são as ações terminadas em 3. Outro aspecto importante é o seguinte, ó. Uma outra coisa importante para a gente saber é o seguinte, ó. As ações elas são vendidas em lote padrão, de 100 ações. Então, se você digitar na sua boleta lá, AMAR 3, você estará comprando 100 ações da Loja Marisa. Para comprar uma quantidade menor que 100, você só precisa digitar F no final do código.
Então, por exemplo, você quer comprar uma quantidade qualquer, você pode comprar uma ação. Então, no caso da M Dias, você bota M Dia 3, que são as ordinárias. F, você entra no mercado fracionário e aí você pode escolher um número qualquer de ações. Quando você interar 100 ações, seja comprando de 1 em 1 ou de 15 em 15, seja lá qual for a quantidade, quando você interar 100, você automaticamente tem um lote padrão. Na sua carteira, não vai aparecer lá no seu relatório que você tem ações F, não. Vai aparecer que você tem 10 ações M dia 3. Ok? Só que se você só consegue negociar também, você só consegue vender quantidades inferiores a 100 no mercado fracionário. Isso aí a gente pode ver mais para frente, na parte mais prática, como faz isso, né? Entrar no home broker e fazer a compra. Isso aqui nós já vimos, né? É Vitais Unit. Free float maior que 25%, preferencialmente. O que é o free float? O free float é o percentual de ações ordinárias que a empresa tem que são disponibilizadas para o mercado. Então, onde nós vamos procurar essas informações? Nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Existem alguns sites que já deram uma maciada nas informações. Um que eu frequento e que eu acho bem organizado é esse daqui, ó, eduardocavalcante.com. Esse site é gratuito, você só precisa se inscrever para ter acesso ao conteúdo. Nele você vai encontrar um ranking, que é resultado da votação dos usuários do site. Então tem uma votação, isso aqui não é recomendação de compra, né? Não é para sair aqui pegando os 10, 15 primeiros e sair comprando, né? Mas as pessoas votam de acordo com o critério de cada um. E aqui ele já organizou todas as informações. Então nós vamos usar o site do Eduardo Cavalcante. Se você clicar numa empresa dessa aqui, ó, no Itaú, aí tem todas as informações, quase todas que a gente precisa estar aqui. E os dados da empresa, a composição acionária, um gráfico aqui útil para a gente ter uma ideia da liquidez e análise dos fundamentos propriamente dito. Os balanços financeiros, está tudo aqui. Eu vou usar também como apoio esse site aqui, fundamentos.com.br. Eu acho que a parte de liquidez está mais legal de observar. Ele traz aqui, ó, o volume médio de negociações já aqui. E o site da bolsa para algum suporte que a gente precisar aqui durante o curso. Praticamente todas as informações estão aqui. Existe também um site muito bom que é a Baster.com. Se você quiser se aprofundar nos estudos, eu recomendo fortemente aqui a Baster, porque aqui você vai, aqui tem fóruns, tem consultores, né? Tem bastante material para você estudar, mas paga uma anuidade de R$240. Como eu não sei se você vai querer se cadastrar nesse site e pagar a anuidade, nós vamos trabalhar com as informações que temos aí de forma gratuita na internet. Ok? Então, voltando aqui, abri um parênteses para mostrar aí o material que eu vou usar agora nessa parte do curso. Mas voltando aqui à nossa avaliação. Então, o Free Float, ele tá, você vai encontrar essa informação aqui, ó, nos quadros do site do Eduardo. Você tem aqui, ó, por exemplo, Itaú, onde é que a gente vai ver isso? Na composição acionária. Ele tem os sócios majoritários, né? Então, Itaú tem aqui o par, tem 51%. Esse aqui só tem preferenciais, não é sócio. Aqui Itaú SA 39% e outros. O outros é o Free Float. Quer dizer, é a parte das ações ordinárias disponível no mercado. O Itaú, eu já mostrei ele aqui de propósito, porque ele vai ser uma exceção a essa regra daí. Porque é uma empresa muito boa para você ser sócio, porque é uma excelente empresa, é um dos maiores bancos do mundo. E mesmo ele tendo um free float abaixo do ideal, ele tem uma boa liquidez nas ordinárias. Esse gráfico aqui, ó, ele mostra o volume, né? Tá pequenininho aqui, ó, é por isso que eu acho melhor mostrar aqui no site de fundamentos. Então você vem aqui, bota YouTube 3, né, que é o transações ordinárias, clica em exibir. Pronto, então você tem aqui, ó, liquidez, você vê pelo volume médio diário de negociações, tá? Então nessa interrogaçãozinha aqui, ó, ele explica, ó, volume médio de negociações da ação nos últimos 2 meses. Então o Itaú movimenta 5.400.000 reais por dia em média. Então é excelente liquidez nas ordinárias. Então você comprando ordinárias do Itaú, mesmo ele disponibilizando poucas, né, relativamente, você não vai ter problema na hora de vender com a diferença entre o preço
de compra e venda. Já aqui, por exemplo, ó, Bradesco, tranquilo, free float 26,09. A gente vem aqui e colocar o código BBDC 3, 91 milhões de reais em média por dia, né? Nos últimos 12 meses, como está aqui. Agora, por exemplo, ó, Alpargatas. Aí já fica complicado, né? Alpargatas tem 3,7% de free float e movimenta 47 mil reais por dia. Complica, aí não dá, né? A análise, na verdade, ela acabou ali. 3,7, a gente já separou aqui o joio do trigo. Mas não dá para fazer negócio com a Alpargatas porque ela não quer ter sócio. Ela quer financiadores. Tag along. O que é o tag along? É quanto por cento você tem de direito com relação aos sócios majoritários, certo? Então, se num evento qualquer, um sócio majoritário tem direito a R$10 por ação, você tem direito a 80. Se o tag along for 100%, você tem direito ao mesmo valor dos acionistas majoritários. Então, por exemplo, aproveitar aqui que já está aberto a página, no caso das Alpargatas, tag along 80% nas ordinárias. Mas, como ele não tem liquidez nas ordinárias, não nos interessa. O Itaú, ele dá 80% de tag along nas ON e nas preferenciais também. Já o Bradesco dá 100% nas ordinárias e 80% na PN. Liquidez diária nas ordinárias. A gente já viu um pouco, mas agora nós temos um valor para servir de referência. Uma empresa que movimenta, em média, aproximadamente, né, acima de 500 mil, já é um número excelente que vai atender a 99% de todos os investidores. A não ser quem... A exceção é para quem movimenta muitos milhões, porque uma consequência da liquidez é o quê? É uma coisa chamada spread. O spread é a diferença entre o preço de venda e o preço de compra. Ativos com baixa liquidez têm alto spread. Então, se a gente pegar um ponto extremo, assim, um imóvel físico, né? Você compra por um preço, quando você vai vender, você vai ter uma surpresinha, né? Uma diferença razoável entre o preço de compra e venda, porque a liquidez do imóvel é baixíssima, né? Você passa um ano para vender um imóvel. Um automóvel, a mesma coisa, né? Passar alguns meses. A mesma coisa é uma ação. Então, uma ação com baixa liquidez, ela vai dar diferença ali de alguns centavos. Para quem movimenta pouco, não vai fazer diferença. Para quem movimenta 1 milhão, cada centavo vai fazer uma diferença expressiva. Então, para nós que somos pequenos investidores, eu acredito que acima de 500 milhões por dia está excelente. Nós já vimos alguns exemplos. Vamos ver só mais algumas. Nós mostramos aqui, ó, o caso da Alpargata, né? Movimenta só 47 mil reais por mês, aliás, por dia. Vamos para o outro extremo, que é a queridinha da Bolsa, a recordista de movimentação na Bolsa, né? Que é a Petrobras. Ela movimenta por dia 226 milhões, aproximadamente. Então é só vir aqui no site do Fundamentos, dar uma olhada, ou no próprio site do Eduardo Cavalcante, no gráfico, dá para ter uma ideia também. Eu prefiro ali porque ali já dá a média, né? Mas aqui você pode ver, ó, só observar o gráfico, da média, só que aqui ele não dá média, né? Ele dá a movimentação por dia. Você pode expandir o gráfico aqui para um mês, 3 meses, ó. 3 meses, você pode mudar o gráfico também. Para escala direta. E aí as colunas, né, vão mostrar, quando você coloca o mouse em cima da coluna, aqui ele mostra o valor. 12K é o valor máximo e mínimo. Eu prefiro olhar ali porque já dá a média, fica mais fácil. Classificação. A Bovespa, ela passou a classificar as empresas no que diz respeito à governança. Então, no próprio site da Bolsa, você pode verificar aqui, ó, tem bastante coisa. Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas depois você pode vir aqui, ó, no Bovespa, né? Listagem, ações, segmentos de listagem, e aqui a explicação. Então, ela faz um comparativo sobre os segmentos. O que nos interessa é isso aqui, ó, é o percentual mínimo de ações em circulação, que é o free float, né? Então, Bovespa+,
o Bovespa mais nível 2. E o novo mercado, ela dá o mínimo de ação de 25%, né, no caso aqui da Bovespa mais a partir do 7º ano, nível 2 a partir do 7º ano de listagem também, e as ações do novo mercado também 15 ou 25% de free float. Outra informação bastante útil está aqui, ó, Tag Along. As novo mercado é 100% para as ações ON, nível 2 100% para as ações ON e PN, nível 1 80% aqueles só falam em ON, PN não tem direito a Tag Along a rigor, e a nível básico 80% para as ON também. As empresas que estão abrindo capital agora do ano de 2018 em diante, elas já estão abrindo capital como novo mercado. Então elas só possuem ações ordinárias com esses percentuais de free float e tag along descritos aqui nessa tabela. Tem mais informações, se você quiser se aprofundar, é só vir aqui na Bovespa e dar uma estudada, né? Para o nosso objetivo é simples, o que nos interessa é free float, tag along e liquidez nas ordinárias. O RI da empresa é uma avaliação um pouco subjetiva, né? Mas o que é que nós iremos observar? É a clareza e a qualidade das informações, que isso demonstra o cuidado que a empresa tem com seus acionistas. Então, eu separei aqui 2 exemplos. Um exemplo aqui, padrão, M Dias. Você abre a página do M Dias, já tem o quê? Já abre aqui esse pop-up, com a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2018, já estão prontos aqui com os telefones. O RI é bem organizado, tem todas as informações que você precisa. Download, resultados financeiros, fundamentos e planilhas, uma chat aqui, o e-mail para você entrar em contato. Então, tem tudo o que você precisa saber sobre a empresa, né? O calendário interativo, votações, isso aqui não me interessa muito. O kit do investidor, né? Os formulários, divulgação dos resultados, apresentação, teleconferência, mais os downloads que a gente viu lá, né? Aqui algumas notícias, um vídeo institucional também. Então é bem legal você dar uma olhada no RI da empresa, né? E agora eu vou mostrar um assim mais pobrezinho, né? Inepar, por exemplo. Ó. Aí tem, tudo bem, tem algumas coisas aqui, mas aí vem esse monte de notícia. Ó. O que é que isso aqui importa? Um monte de coisa. Nem tem muita figurinha, só tem letra. Quem é que vai olhar isso? Quem é que vai ver esse monte de coisa listada aqui de notícia, né? Aí o kit do investidor, lá para baixo, né? Tem demonstrativo financeiro aqui, o balanço 2013. Quer dizer, você tem ali os balanços listados, né? Ano a ano. Então você vê aqui uma coisa de baixa qualidade, feito com pouco cuidado, né? E uma coisa legal é você escrever para a empresa. Manda uma pergunta naquele Fale Conosco. Aqui mesmo, ó, cadê o Fale Conosco? Tá bem pequenininho aqui, ó, contato. Aí você clica, Fale com o RI, só tem os telefones e um e-mail. É bem diferente daqui, M Dias, né? Então Fale com o RI, você clica aqui, ó, já está na página, está bem organizado ali. Então, tem telefones, tem e-mail. Você pode mandar por aqui também uma mensagem diretamente, ok? Então, é interessante você mandar uma mensagem, uma pergunta e ver como é que eles respondem, ver o tempo de resposta também. Lógico que essa empresa deve receber milhares de perguntas, não sei, não faço ideia. Mas ver se eles conseguem responder, o tempo de resposta e a qualidade da resposta também. Outro ponto importante é isso aqui, ó, IPO. Significa Initial Public Offer. Em português é a oferta pública inicial, é o momento em que a empresa abre capital. Nós devemos aguardar pelo menos 3 anos de bons resultados para começar a investir naquela empresa. Porque o que acontece na prática é que as empresas elas dão uma maquiada nos relatórios, né, financeiros, porque uma empresa de capital fechado ela não é submetida a auditorias contábeis rigorosas, como são as listadas, e aí depois de 1 ano ou 2 a realidade vai se apresentar. A maioria das IPO termina não tendo bons resultados, então é preciso ter cuidado com isso daí. Como é que nós podemos identificar isso? Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Se a gente chegar numa empresa antiga da Bolsa, pode ser até o próprio Itaú que já está aqui, uma maneira de ver, né? A outra é ir lá na Bovespa e pesquisar.
Mas aqui no gráfico, ó, você clica aqui em 5 anos e aí vai ter informações de 5 anos atrás, né? 2014 e tal. Se a gente pegar um IPO recente, como exemplo, o Instituto de Resseguros do Brasil, você vem no gráfico dele aqui, clica em 5 anos e não vai aparecer 5 anos, vai aparecer menos de um ano, né? Mas temos aqui dados a partir de 31 de julho de 2017. Então, empresa recente na bolsa. É uma boa empresa? Parece ser. Mas, para que arriscar no IPO se você tem várias empresas já consolidadas no mercado? Então, a parte de segurança para ser sócio é isso aí. Governança. Governança é um pouco subjetivo também, vai muito da experiência. Vai muito da condição de você estudar um pouco a empresa, ver o histórico dela, né? Mas a principal evidência de uma boa governança é a saúde financeira. Porque tudo que a empresa faz deve resultar em lucratividade. Se nós observarmos aqui, ó, uma empresa bem administrada, por exemplo, Itaú, olha só. É só vir aqui, ó, lucro líquido, a receita crescente. Já uma empresa mal administrada, embora seja a queridinha da bolsa, mas tem a diretoria anterior presa numa carceragem da Polícia Federal e o resultado é esse aqui. 3 anos consecutivos de lucro negativo e uma dívida que quase afundou a empresa. A gente vier aqui, ó, no endividamento da empresa, a gente vê que chegou a quase 500 milhões de reais. Resultado de empréstimos que foram feitos para ser investido nos ativos da empresa e, como nós sabemos, tiveram outra destinação. Então, uma empresa fazer dívida é ruim? Não é bom. É bom, como nós veremos mais na frente. Quando a gente vier estudar o endividamento da empresa, veremos que até um certo de endividamento é positivo. Em princípio, aquela dívida que foi contraída, ela deve ser investida nos ativos para gerar mais caixa. Mas, até onde nós sabemos, parece que não foi isso que aconteceu na Petrobras. Então, o resultado é esse aqui. Reflete no resultado financeiro. Outra coisa que nós podemos fazer é pesquisar no Reclame Aqui, quando aplicável, né? Quando uma empresa não tem relação direta com o público, por exemplo, o próprio Instituto de Resseguros do Brasil, o Eduardo Cavalcante, já facilitou aqui. Ele colocou uma linha, ó, reputação Reclame Aqui. No caso do Instituto não vai ter. Mas, no caso aqui, Bradesco, tem aqui, ó, reputação boa. Serve de um parâmetro, né? Se aquele produto é bem aceito pelo público. A qualidade e cumprimento dos prazos, dos relatórios, isso aí você vai verificar no site do RI. E nos próprios quadros, né? Se ao final de cada trimestre tiver atualizadozinho lá, é porque a empresa cumpriu os prazos dos relatórios trimestrais. Porque se ela não consegue fazer nem isso, então é uma bagunça. O histórico da empresa, né? Aqui é isso que eu digo, é pesquisar um pouco, né? Hoje em dia com a internet facilita muito, né? Você vai ver se aquela empresa não tem envolvimento com corrupção, com grandes desastres ambientais, né? Como nós tivemos recentemente, causas trabalhistas recorrentes, né? Acidentes de trabalho, assim, expressivos. Então tudo isso é reflexo da governança, compromisso com a responsabilidade social e ambiental que a empresa deve ter, uma empresa bem administrada, né? A composição acionária é importante dar uma olhada também. Então, eu separei aqui alguns exemplos, é bom que já está aberto aqui, ó. O Instituto de Resseguro do Brasil era uma empresa do governo que foi privatizada. Então, como foi que ela ficou? A União Federal ficou ainda com aproximadamente 11%. Banco do Brasil Seguradora ficou com 15%, Bradesco com 15% e o Itaú com 11%. Aí nós temos aqui um fundo de investimento em participações Caixa Barcelona e o Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo, 8%. Então, tem aspecto positivo aqui? Tem. O Bradesco e o Itaú estão no negócio, esse pessoal não costuma investir em negócios sem futuro. Mas tem um lado que a gente precisa ter cuidado, que é justamente a participação do governo. Uma participação minoritária não é problemático. E aqui o free float que nós já vimos, 30%, o que é bastante positivo. Petrobras é uma empresa praticamente do governo. A União tem 50%, 9%
é do BNDES, quase 10, né? 9,87. Caixa Econômica Federal tem 3,24, que é bastante. E um free float muito bom nas ordinárias de 36,20%. Isso aqui, pessoal, é uma questão também muito pessoal, de critério. Algumas pessoas não gostam de investir em empresas do governo. E não é uma questão ideológica, é que o governo muda de 4 em 4 anos. Se tem mantido no Brasil uma tradição de 8, mas a rigor ele pode mudar de 4 em 4 anos. E cada presidente que entra, devido à sua orientação, à sua ideologia, né, ele pode dar um rumo totalmente diferente para as empresas do Estado. Inclusive vender, estatizar, privatizar. E como o nosso objetivo é investimento a longo prazo, algumas pessoas preferem não investir em empresas onde o Estado é sócio majoritário. Além disso, nós observamos recentemente no Brasil o aparelhamento dessas empresas, né? As empresas estatais se tornaram as maiores financiadoras da corrupção. Preciso dar tempo ao tempo, esperar que as empresas do Estado, no caso aqui a Petrobras, né, que peguei como exemplo, volte a ser uma empresa lucrativa, como ela foi aqui até 2011, 2012, para que nós possamos cogitar novamente a ser sócio dessa empresa. Aqui só o exemplo dessa e de outras mais que o governo tem a participação. Então isso aqui, até já falei sobre isso, né? Só um reforço. Empresas que praticamente só têm preferenciais e não têm liquidez nas ordinárias, então não vale a pena nem estudar. Foi o exemplo lá da Alpargatas, né? A gente olhou ali, 3,7% de free float já não nos interessa. E um terceiro item, que é bastante pessoal, é a compatibilidade do produto e processo da empresa com os seus princípios. Então, por exemplo, uma pessoa é contra o abate de animais, é um naturalista, é um vegano. Então não é coerente que essa pessoa seja sócio da JBS, que abate milhões de animais por mês. Então quem acha que cigarro ou bebida é droga, não deveria ser sócio da Souza Cruz, da Ambev e assim por diante. Existem boas empresas que você pode ser sócio sem entrar em conflito. Parte de governança, condições para ser sócio é isso. Junto com o material do curso, você vai receber uma planilha com um checklist para auxiliar na sua avaliação. Nós temos todos aqueles itens que nós vimos na apresentação, né? Então, segurança para ser sócio, que você deve observar, as referências, governança e as outras coisas que nós ainda não estudamos estão listadas aqui também, né? A compatibilidade com o produto, lucros consistentes, né? Aí todos os fundamentos aqui que nós devemos observar. Então até o próximo vídeo, onde nós iremos avaliar a parte contábil da empresa. Grato pela atenção, por estar fazendo esse curso. Então até o próximo vídeo.